pleno perdão para todos os pecados. Esta é a boa nova do Evangelho, a boa notícia da graça e da misericórdia de Deus que enche os nossos corações de paz e de alegria. Algumas pessoas levantam às vezes o seguinte argumento, que Jesus, através da sua morte, nos libertou apenas do pecado original. E que, por nossos pecados atuais, diários, cometidos, sejam eles em pensamentos, palavras, ações ou omissões, nós precisaríamos ainda pagar. E alguns chegam até ao ponto de acreditar que este pagamento se estenderia até em futuras vidas, em futuras existências. É assim que diz a palavra de Deus? É assim que nos revelou o Evangelho da graça e da misericórdia do Senhor? Essas são as boas novas? Não. As boas novas dizem que há pleno e total perdão sobre todos os pecados. O pecado original e também os pecados que cometemos diariamente. Como podemos ousar afirmar algo assim? Porque nós confiamos em méritos do próprio Cristo. Se tentarmos encontrar méritos em nós mesmos, esta questão permanecerá sempre incógnita, duvidosa, e sempre nos furtará a paz verdadeira. Não deve cada um pagar pela sua própria culpa? Aqui também se levanta uma questão, e muitos a sustentam com bastante firmeza, que cada um pague pelo seu próprio crime, pela sua própria culpa. Deve ele perecer ou ser absolvido, se tiver, após isto, algum mérito. Que dizem as Escrituras Sagradas? Vamos lá. Para que haja conforto em nossos corações, leiamos, a começar 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ali nós lemos que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, não de alguns, não dos mais graves. Diz que o sangue do Filho de Deus nos purifica de todos os pecados. Não somente, portanto, do pecado original, mas de todos os pecados cometidos. Leio mais. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 25. Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação é oferta propícia, oferta oportuna, aquilo que vem bem a calhar, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Repito, Romanos 3, 25. Confere lá. Podemos recorrer a Ele em verdadeira fé, pedir perdão e consolar-nos com a graça de Cristo quando os pecados nos afligem as consciências. Veja mais. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna. Que alegria ouvir tais palavras, que nós podemos chegar com confiança no trono da graça e receber ali graça e experimentarmos misericórdia que nos foi alcançado por meio de socorro. Quem é que precisa de socorro? Quem está bem? Quem está dando conta do recado? Quem está fazendo boas obras? Quem está compensando suas falhas com ações de boas obras e caridade, boas ações e assim por diante? Não. Quem precisa de socorro é quem está perdido, quem está se afogando, quem está no fundo do poço. E é aqui que a palavra e o termo tão precioso na teologia cristã, denominado graça, faz sentido. Que tipo de redenção e reconciliação seria essa, afinal, se Cristo ele só nos oferecesse perdão para um tipo de pecado, a saber, o pecado original, aquele remanescente dos nossos pais, desde Adão e Eva. E nós teríamos que pagar por nossos outros e tantos pecados, por grandes e pesados que fossem. A redenção de Cristo não é uma obra imperfeita, ela é uma obra plena. A redenção de Cristo não se realiza pela metade, mas totalmente em nossas vidas. Veja o que diz as 3 seguintes passagens. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, obra completa, realizada. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Tu e eu, os crentes remidos pelo sangue de Jesus e que aceitam em fé a graça de Deus. Uma só oferta, uma só oferta. Deposite a tua fé nesta verdade. E 1 João 2,2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, quando caímos em pecado, por causa da fraqueza da nossa carne, nós podemos refugiar-nos por verdadeiro arrependimento em Cristo. Ele intercede por nós e por seus méritos exclusivos. Sua oração por nós é eficaz, porque ele faz completa expiação e ele pagou totalmente os nossos pecados. O poderoso e rigoroso abraço condenatório do Pai não é estendido contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mantenha isto firme em teu coração, de que Cristo se deu a si mesmo por ti, por mim, por nós, para nos remir de toda iniquidade, como lemos em Tito, capítulo 2, versículo 14. Que essas palavras possam encher o teu coração de paz e trazer-te alegria no teu viver. Há pleno perdão em Cristo para os nossos pecados. É uma graça, é uma dádiva, é um presente e que nós recebemos imerecidamente, tão somente pela fé. Que Deus te abençoe. Amém.